Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Up to Date, o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. Estamos voltando finalmente o primeiro episódio do Up to Date de 2025. Eu sou o Bruno Garcia, host aqui do canal Talk to Biz. E é claro que ele está com a gente aqui, nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que está sempre aqui comigo para nos acompanhar e nos abrilhantar com o seu conteúdo, com o seu conhecimento. Lucas, há quanto tempo que a gente não grava, Lucas? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos vendo e ouvindo. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês e com o Bruno, aqui nessa conversa deliciosa, leve e de muito desenvolvimento. Legal. A gente teve um início de ano um pouco conturbado, eu particularmente, então as gravações, o retorno do Up to Date que estava marcado aí logo para a primeira quinzena de fevereiro acabou não acontecendo, mas estamos de volta e a partir de agora firmes e fortes para dar continuidade ao nosso querido Up to Date, que vocês sabem integra o feed do Talk to Biz Podcast. E aqui no Up to Date a gente sempre tentou trazer a ponta da inovação, sempre com as notícias mais quentes da semana, uma forma de você se atualizar e, por que não, também tem insights aí para o seu negócio, para a empresa onde você trabalha ou para a sua própria carreira. Então, esse é sempre o intuito maior do Up to Date. E a gente já estava, né, Lucas, desde o ano passado, numa proposta de fazer um programa mais enxuto, com uma duração um pouco menor, e a gente tentar pegar alguns pontos que são pontos que podem gerar uma reviravolta em algum setor específico. Hoje não vai ser diferente. É claro que a gente não está necessariamente pegando só as notícias da última semana, mas eu tentei aqui com o Lucas trazer alguns pontos das últimas semanas, por assim dizer, das últimas 3 semanas ou 2 semanas, que a gente entende que são pontos que podem, de fato, dar uma chacoalhada em alguns mercados. Então, vamos falar de Amazon com o seu sistema de inteligência artificial, que passa agora a integrar os dispositivos movidos ali, os dispositivos com Alexa. A gente vai falar do anúncio recente da BYD com o seu sistema de carregamento aí ultra super rápido. Vamos falar um pouquinho de Apple. Não dá, né, Lucas? A gente até pensei nisso quando para o nosso episódio de retorno lá em fevereiro, de compilar as principais notícias do mês de janeiro. Só que agora não dá, né? Para compilar agora as principais notícias do mês de janeiro, mais fevereiro e mais um pedaço de março, aí fica muita coisa. Então daqui para frente a gente ajusta esse calendário, né, Lucas? Daqui para Com frente a certeza. gente segue. Inviável, não dá. Não tinha como. Bom, Lucas, eu acho que um primeiro ponto, assim, acho que saiu uma notícia na última semana falando sobre Apple TV e seu serviço de streaming, né, o Apple TV Plus. E eu achei curioso porque, na verdade, esse cenário dos serviços de streaming já vem para um movimento assim de consolidação, aquela etapa do mercado em que as empresas já estão mais ou menos consolidadas, cada uma definiu ali o seu espaço, seu escopo de atuação, e as movimentações começam a ficar cada vez mais difíceis porque são mercados que já estão num cenário mais amadurecido. E saiu uma reportagem, um relatório do The Information, e com reportagem aqui do TechCrunch, que a gente está usando como base. Como de costume, meus amigos, todos os links ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. É o que me chamou a atenção, Lucas, que a Apple estaria perdendo aí 1 bilhão por ano com o seu serviço de streaming. Eu achei o foco desse relatório, dessa reportagem, até um pouco maldoso, né? Segundo eles aqui, a Apple vem investindo cerca de 5 bilhões ao ano desde que estreou com o serviço lá em 2019 e não consegue recuperar tudo isso. Então ela perde aí cerca de 1 bilhão por ano para manter ali, não só para manter a infraestrutura tecnológica, que a gente sabe que é caro,
mas também por conta do investimento nas produções. Agora, paradoxalmente, né, a Apple hoje, TV Plus, é um dos serviços que mais tem, ô Lucas, produções indicadas aí a premiações, como as melhores na escolha do público. Então você tem muita coisa boa ali no Apple TV Plus. Se você lembrar, o Lucas, lá no início da década passada, vamos falar a gente tá ficando velho, né? Então já pode falar de década passada, quando a Netflix era a Netflix, e aí você tinha ali cada seriado, que era um negócio de uma coisa melhor do que a outra, né? Você tinha algumas coisas ali muito boas, e hoje já não é mais tão o perfil da Netflix. Inclusive, recentemente eles lançaram uma produção, acho que é The Electric State, agora posso estar confundindo o nome. Não assisti, quase não tenho assistido nada, Lucas. Hoje em dia todas essas produções me irritam e a Netflix parece uma subsidiária do governo sul-coreano, né? Porque só me aparece aqui novela e seriado sul-coreano. Então, assim, mas parece que o lançamento também foi um fiasco. E você tem ali, obviamente, uma estratégia da Netflix hoje que não é mais ser uma boutique, né, de produção de seriados ou produções cinematográficas, como já foi a Netflix no passado, mas principalmente a Netflix fazia isso inspirada em quem? Na HBO. Você lembrar, né, HBO, a casa aí que deu origem a alguns dos seriados mais icônicos que a gente teve, que mais influenciaram essa indústria. A HBO tinha esse papel de ser meio que essa boutique assim, de conteúdo de primeira linha. A Netflix perdeu esse papel, foi muito claramente assim para um movimento mais massivo. Eu preciso agradar todo mundo para ter muito assinante. E agora a Apple TV vem também trabalhando para ter esse selo de qualidade, a Apple TV Plus, né? Eu sempre esqueço do Plus ali no nome, senão fica pensando, o pessoal vai pensar que eu estou falando do aparelhinho, né, das antigas Apple TVs. Mas ela meio que vem tentando ali pelo menos ocupar esse espaço. Agora eu digo que essa chamada que o TechCrunch deu é uma chamada que, de certa maneira, para tentar polemizar ali, eu diria assim, entre aspas, maldosa, porque nós mesmos noticiamos aqui no canal que ano passado o faturamento de serviços da Apple, só com estrutura de serviço, que inclui assinaturas diversas, Apple Music, Apple TV Plus e outras assinaturas ali, armazenamento no iCloud, só o faturamento da Apple em serviço, Lucas, era um absurdo. Eu não lembro agora dos números, posso falhar, mas eu vou botar aqui na descrição do episódio o link, mas superava McDonald's, superava o faturamento da Nike, sabe? Então, só com serviços, a Apple já seria uma empresa gigantesca. Então, eles estarem perdendo 1 bilhão aí ao ano no serviço de streaming, e já que eles estão fazendo essa investida grande em conteúdo, não me parece ser algo tão preocupante, né? Porque você tem a força da Apple ali justamente na arquitetura, no ecossistema que ela criou, e que as pessoas que possuem alguma assinatura Apple certamente acabam tendo mais facilidade para ingressar numa outra assinatura do mesmo ecossistema. Então, assim, é um dado que mostra aí um pouquinho desse cenário hoje mais consolidado dos serviços de streaming. Está mais difícil, né, se movimentar nesse mercado, e a Apple, que é uma gigante, está ali apostando, me parece que ainda, né, está apostando as fichas nesse serviço, e pode estar perdendo algum dinheiro, mas é algo que, pela magnitude que ela tem ali, só dessa estrutura de serviços, sem falar, Lucas, de venda de hardware ou de venda de equipamento, por assim dizer, mas só o faturamento que ela tem nesse ecossistema de serviços é uma coisa absurda. Então, resta saber se a empresa entende que ainda é um serviço estratégico, né? Porque será que a Apple tem essa intenção também de ser essa boutique de conteúdo? Não sei, né? Para uma empresa de tecnologia, não sei se isso faz tanto sentido assim, ou se ela manteria essa estrutura apenas para manter o seu ecossistema mais forte, mais vibrante, né? Porque falar assim, olha, eu também tenho o serviço de streaming que está incluso aí
nessa assinatura. Algo próximo, ô Lucas, e aí por isso eu estou querendo fazer essa analogia, algo próximo a talvez o que a Amazon tinha como estratégia com a Amazon Prime Video lá atrás, que se você parar para lembrar, o Prime Video no início também era bem meia boca, né, Lucas? E muita gente é assinante do Prime Video, mas não assiste tanto assim o Prime Video, porque na verdade o camarada é assinante mesmo do Prime, para receber os produtos ali com frete grátis. E o Prime Video está incluso no pacote, né? Mas não necessariamente o camarada está assinando, ele está pagando o valor porque ele quer ser assinante do Prime Video. E eu acho que a Apple pode estar indo no mesmo caminho, em que de repente ela está perdendo dinheiro agora nesse núcleo ali do Apple TV Plus. Mas, em compensação, ela vê isso como um investimento estratégico para fortalecer o seu próprio ecossistema, que já é um ecossistema extremamente poderoso. Lucas Xavier, meu amigo Lucas Xavier, você está aí consumindo muita coisa de streaming, Lucas? É assinante da Apple TV Plus também? Sou só assinante, sim, da Apple TV. Eu vejo principalmente essa questão da Apple, ela diversificando bem o portfólio de produtos dela. Porque geralmente é assim, eu tenho, ainda mais a Apple, tem um ecossistema bem forte de produtos. Então, mesmo que o meu produto principal que eu estou lançando agora, que está entrando no mercado que de certa forma é desafiador, porque existem outras grandes empresas também investindo fortemente nisso, e tantas quantas a Netflix e o próprio streaming da Amazon e tudo mais, o Amazon Prime, eles estão investindo assim forte. Então, para um usuário ali da Apple, a Apple chegar e falar assim, olha, agora a gente tem essa bandeira aqui também, a gente entrega isso, e olha, a gente está entregando de acordo com a nossa cultura, que é o quê? Qualidade. Boa qualidade, uma qualidade acima da média. Então a gente está entregando filmes, séries e outros tipos de conteúdos ali que estão de acordo. Aquela série que é muito boa, que intriga a gente, que dá vontade de ver e que toda semana a gente está vendo, a gente está entregando. Os filmes que estão sendo indicados para Oscar, a gente está entregando. A gente está construindo aqui o que a gente se propõe para o nosso usuário final. Soluções, experiências de qualidade. Então, quando a gente pensa nessa questão, mesmo que não esteja dando lucro, ou realmente esteja ali perdendo esse dinheiro ali que foi relatado de US$ 1 bilhão, a gente está ganhando market share e posicionamento naquele setor ali especificamente, e eu posso, de repente, não estar despontando muito ali nessa solução especificamente, mas eu tenho outros produtos nesse portfólio que estão mandando muito bem. Então a gente pega aqui o faturamento, o ganho desse produto e aí realimenta esse outro. Então, ter um ecossistema é muito em relação a isso. Um está muito bem, então a gente realoca aqui esse capital para o outro. E aí eu vou fortalecendo e vou ganhando ali nas verticais do mercado que eu escolhi me posicionar. Então, além de captar um público e fidelizar ali os meus usuários finais, eu estou trabalhando no LTV, eu estou trabalhando a experiência desse cliente no meu ecossistema, eu estou trabalhando também a possibilidade de desenvolver novos produtos, porque eu estou interagindo com o meu usuário final em outro canal. Eu estou interagindo ele em um outro momento ali do dia, que não é só produtividade. Às vezes um momento ali de descansar, de relaxar, é um momento ali onde a pessoa vai realmente ali focar ali um momento com a família, ou ele ou ela sozinhos, sozinho na sala, enfim, tudo mais. E coisas nesse sentido é muito valioso, entrega muito valor. E fica muito mais fácil ali quando está integrado diretamente no meu dispositivo. Então, a percepção de valor do meu usuário é muito importante nesse sentido. E aí tem aquela questão, poxa, a percepção de que a Apple está crescendo e se desenvolvendo em outro mercado é maior.
E isso é muito rico para o mercado hoje, ainda mais onde às vezes uma startup cresce, vira um unicórnio e se posiciona de um jeito tão forte. Hoje, no mercado que é muito rápido e também tem as suas volatilidades, se posicionar nessas áreas assim que tem às vezes um hype, mas de alguma forma é duradouro, então tem uma boa perenidade ali e tem uma boa envergadura para trazer retornos e coisas nesse sentido, entregar valor. Então, talvez hoje não esteja dando o maior lucro ou lucro nenhum, mas em algum momento eles acreditam que vai dar e vai ter um retorno em cima desse investimento. Aí só resta saber e ver o quanto que eles vão conseguir segurar para se posicionar nesse sentido. Mas no conceito de portfólio de produtos, de distribuição de produtos, é isso. Porque ali no caixa ali da Apple tem muito dinheiro que foi acumulado ali de outros produtos, então eu pego um pouquinho, realoco aqui em outra parte, eu realoco ali em outra parte que entrega valor, no fim das contas. Isso hoje, talvez daqui a 2, 3 anos, surja uma nova demanda que muitos usuários, muitas pessoas ali, usuário ali, varejo ali, basicamente, consomem. Então, daqui a algum tempo, a Apple vai precisar estar nesse ambiente. E nesse sentido, a gente está passando por um momento no mercado que as empresas querem estar mais presentes no dia a dia dos usuários. Então, a gente falou há pouco tempo da Cacau Show, que aqui no Brasil ela tem um hotel e depois comprou um parque de diversão. Então, é a Cacau Play Show em Center, alguns né? Play pontos. Center. Exatamente. É a Cacau Show ali em momentos fundamentais ali para a família. A Apple é a mesma coisa. A Apple está em momentos fundamentais ali, importantes ali para o usuário dela. Ela está no dia a dia, na produtividade, ela está no fone, ela está ali no desenvolvimento de uma solução, ela está também naquele momento um pouco mais tranquilo e outras coisas. Então eu percebo assim a Apple desenvolvendo bem. Agora só basta saber ali até quando e quando vai ter esse retorno sobre esse investimento ali no fim das contas. Ô Lucas, só a título de comparação, a Apple não divulga o número total de assinantes, mas as estimativas falam aí em torno de 45 milhões de assinantes do Apple TV Plus. A líder de mercado, todo mundo sabe, Netflix, está aí chegando a 301 milhões de assinantes. Então a Apple TV Plus está aí mais ou menos em torno de 15% do que tem a dona Netflix, né? Agora, ô Lucas, ainda falando, o programa hoje é todo sobre ecossistemas, né? Eu vi que o programa hoje está temático, né, Lucas? A gente teve um anúncio por esses dias que foi a BYD com seu novo sistema de recarga, perdão. As ações dispararam, tá aqui, ó, tem notícia da Exame, tem notícia do Inside EVs, que é um portal conectado ali ao UOL. Vamos lá, a BYD apresentou uma nova tecnologia que promete reduzir o tempo de recarga de veículos elétricos. A Super Platform, segundo a empresa, permitirá carregar baterias em apenas 5 minutos. É a estação de recarga Megawatt Flash Charger, com potência de 1.000 kW. O carregador é compatível com veículos elétricos equipados com sistema de alta voltagem, permitindo recarregar 400 km de autonomia em poucos minutos, o tempo que seria equivalente, Lucas, a encher um tanque, no caso de um carro a combustão. O presidente da BYD, Wang Xiaofu, informou que a empresa planeja instalar mais de 4.000 estações de recarga desse tipo em toda a China. Apenas para fins de comparação, o tempo divulgado pela BYD equivale a 2/3 do tempo de carregamento do supercharger da Tesla, que até então era o carregador de veículos elétricos mais rápido disponível no mercado. Muita atenção aí, Lucas, que essa tecnologia não tem compatibilidade retroativa, não tem a famosa retrocompatibilidade. Então, ela vai estar limitada a novos modelos que serão lançados a partir de agora. No caso, o Han L e o Tang L.
né, que já estão disponíveis para pré-venda, por enquanto apenas no mercado chinês. Ô Lucas, eu acho bem interessante, porque a BYD, realmente ela não para sem nenhum trocadilho, né, já que a gente está falando do mercado automotivo, mas ela não para de acelerar e está cada vez mais se consolidando no mercado global como a principal marca de veículos elétricos. Mas eu achei um tanto quanto precoce, porque o pessoal, quando saiu esse anúncio da BYD, meu Deus, agora sim o carro elétrico vai encher, vai encher, eu tô até pensando na gasolina já, vai carregar a bateria como se estivesse enchendo um tanque num posto de combustível, e só que a gente continua com o mesmo problema, não mudou nada, ô Lucas. Quer dizer, é óbvio que essa tecnologia é super importante, mas no final das contas eu continuo com o gargalo da infraestrutura, não? Porque no final das contas é um novo sistema de abastecimento, é um novo ponto ali de recarga, e isso precisa ser disponibilizado para todo o planeta, vamos dizer assim. Se eu quero que isso tenha o efeito que se espera ter, né, é óbvio que isso demanda tempo. Então agora começam a ser lançados modelos que já são preparados para essa nova tecnologia. Então o carro precisa ter um outro tipo de infraestrutura para aguentar um carregamento dessa natureza. A gente não pode pensar que de repente vai acontecer com que essas baterias podem incendiar por qualquer razão, inclusive como andou acontecendo com alguns carros da Tesla, mas a gente pegar um exemplo de outro mercado, lembra que uma época aí baterias da Samsung, daquele Galaxy Note, de vez em quando tinha acidente, né? Então, óbvio que vai ser um processo gradual ali de adaptação, mas é óbvio que é super interessante você poder carregar um veículo elétrico nessa velocidade, fantástico. Agora, você precisa, o gargalo da infraestrutura tecnológica continua existindo, quer dizer, eu preciso ter esses pontos de recarga instalados. Se a gente pensar nas dificuldades e limitações para o mercado brasileiro, por exemplo, que a gente mal tem os carregadores das gerações mais antigas, que dirá até que se tenha esse. Né? E será que a rede elétrica também não precisa de uma adaptação para aguentar o tranco? Porque vai puxar muito mais. Né? Então, de qualquer forma, você tem um gargalo ali forte de infraestrutura, que eu não sei se de fato a coisa tem um impacto tão grande assim quanto as pessoas esperam, a menos que eu esteja pensando assim, Bruno, eu estou pensando no impacto para daqui a 10, 15 anos. Tudo bem, aí pode ser, mas para agora, o que muda? Praticamente nada, exceto assim, para o consumidor abastado chinês, que puder comprar esses novos veículos, né? E aí já vai ter ali instalado próximo à casa ou ao trabalho dele os postos de recarga do Supercharger aí, Supercharger não, outro nome, agora esqueci, tô confundindo, mas do carregador super ultra rápido da BYD. Agora, a coisa pode mudar de figura e se tornar interessante se também for do interesse da BYD criar essa arquitetura em rede e tentar padronizar com outras montadoras, e eu acho que é aí que está o ponto, Lucas, que pode vir por aí, que é o que também a Tesla vinha fazendo há um tempo atrás, e tentar padronizar e trazer todo mundo para o seu sistema de carregamento. Aí eu acho que a coisa realmente pode mudar de figura, mas ainda assim a gente está falando de um gargalo de infraestrutura aí que não tem como se resolver tão rapidamente assim. De todo modo, palmas aí para a BYD, porque é um baita avanço, é um ganho de performance aí absurdo. Resta saber, ô Lucas, a hora que... Outro dia eu ouvi um negócio que eu fiquei estarrecido, outro dia, mas já tem alguns meses, né? Uma foto que
circulou aí na mídia, de como que dentro de algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro, Lucas, a galera já providenciou pontos de recarga para veículos elétricos, Lucas. E aí tinha uma foto com vários veículos, possivelmente todos roubados ali, e aquela fiarada, aquela coisa toda puxando energia da rede ali. Então, ô Lucas, para o cenário aqui brasileiro, ou pelo menos para o cenário carioca, que já tem os famosos gatos, né? Para quem não é daqui do Rio, o pessoal chama de gato as ligações clandestinas, né, Lucas, para furto de energia. E aí, assim, como é que vai ser agora quando tiver esses sistemas de carregamento ultra rápido? Será que a rede vai aguentar, Lucas? Ou vai aumentar o problema de falta de energia elétrica aqui na cidade do Rio de Janeiro? Lucas Xavier, o que você viu aí desse lançamento, desse anúncio, né? O lançamento não é exatamente ainda, mas do anúncio da BYD com seus sistemas de carregamento ultra rápido, meu amigo? Quando isso daqui vir para o Rio de Janeiro, a SEDAI vai ter que pensar em um. A Light, perdão, vai ter que pensar em A um novo Light. planejamento aqui. A Light, para que é a nossa fornecedora de energia. Tem aquela máxima, né? Quem tem a distribuição tem tudo. Nesse caso, da BYD, essa questão da distribuição só para algumas partes é o básico de modelo de negócio. A gente sempre começa pequeno mesmo, começa ali para um público que a gente mais conhece, porque certamente eles não tentariam fazer essa primeira iniciativa logo aqui no Brasil. Então, porque são políticas diferentes, são modelos diferentes, o imposto é diferente em relação a tudo isso. E até, só um parênteses, a questão que você falou ali a Tesla estava tentando desenvolver um carregador padrão para todos os carros. Hoje eu vejo com muito mais dificuldade disso acontecer, um padrão mundial, justamente pela questão de geopolítica. Então, que vem interferindo bastante também nos negócios e no avanço de alguns negócios e na conexão de alguns negócios também. Então, talvez faça muito mais sentido pro Elon Musk falar assim, olha, a gente está, por um lado, a gente pensa de um outro jeito, a gente pensa diferente, então a gente vai desenvolver o nosso. A gente não quer fazer nenhuma integração com vocês para vocês desenvolverem uma... E a gente, no fim das contas, esse ecossistema de carros elétricos, criar um carregador padrão. Então, pelo menos por agora, eu não vejo nenhum alinhamento, nenhuma aliança nesse sentido. Mas talvez daqui a algum tempo possa surgir. Eu acredito também que a questão do novo modelo vai demorar para chegar aqui no Brasil, vai demorar justamente pela questão de distribuição. Então, a gente tem que também ver como esse modelo conectaria ali, se ele carregaria de forma normal ali num carro de uma geração mais antiga, se ele conectaria um pouco mais rápido, ou se é high-tech não tem como ser, porque você já falou que ali que não é compatível, mas se vai ser um pouco mais rápido, se vai ser na mesma velocidade. E assim, modelo de negócio, eles estão testando, no fim das contas. Então, é isso que vale. Então, ao invés de esperar a Tesla aplicar um grande modelo, e justamente a questão toda geopolítica que está acontecendo hoje, quem sair na frente está ganhando. Quem sair na frente é o passo da inovação, é quem vai descobrir a novidade, é quem vai descobrir e potencializar um mercado que vai ser usado ali por usuários. Então, no ponto ali de estações para novos carros, é interessante. Basta ver ali como vai ser a aceitabilidade ali pelos usuários. Provavelmente vai ser boa. E a gente também precisa entender o preço desse carro, se vai se pagar, o preço que vai custar ali da luz e, principalmente, para quem vai ser esses veículos. Então, ele vai chegar com um modelo com um modelo maior ali, entre aspas, top de linha, ali que seria um carro rápido e esse valor do carregamento rápido, ele se justifica no preço final do carro. Então,
precisa também ver isso e, principalmente, eles estão com a questão ali de colocar 4 mil novos carregadores que têm essa compatibilidade de tecnologia. Será que é acessível, no fim das contas, ali para todo mundo? Então, tem um preço diferente, um carro que tem uma tecnologia e será que o principal diferencial desse carro vai ser a questão do carregamento rápido? Então, todos esses pontos. E detalhe: se eu quiser colocar um carregador ultra rápido desse no meu condomínio, quanto custaria? Sabe? Então, tem todas essas variáveis que a gente precisa estar de olho e precisa ver o resultado que vão entregar daqui a algum tempo. O resultado, no fim das contas, que vai aparecer daqui a algum tempo lá na China. É isso. Inclusive, essa questão de carregador para carros elétricos em condomínios é um ponto também, né? Principalmente em condomínios de prédios, né, mais antigos. A galera tá tendo uma certa dificuldade aí. Já li algumas coisas a esse respeito. Vamos aguardar, doutor Lucas, vamos aguardar para ver. Agora, imagina qual vai ser o custo de um ponto desse de recarga ultra super rápido. Como é que não vai ser isso, né, Lucas? É verdade. Vamos aguardar para ver como é que fica. Meu amigo Lucas Xavier, o último ponto de hoje, também falando sobre ecossistemas, e aí voltamos para as Big Techs, porque tivemos o anúncio, enfim, né, da Alexa Plus, Alexa turbinada por inteligência artificial. Eu acho que é uma especulação desde sempre. Né? Alexa já é uma tecnologia impressionante, né? Mas desde que a gente teve ChatGPT, que essa parte de inteligência artificial generativa ganhou mais destaque, ganhou mais espaço, acho que ali do final de 2022 para cá, todo mundo se pergunta quando é que a Alexa se tornaria de fato mais flexível em suas respostas. Porque até então a Alexa atende a comandos. Ela é muito boa, assim, no reconhecimento da fala, no reconhecimento de voz. Ela tem, como eu disse, né, já é uma tecnologia impressionante, mas claramente existem algumas limitações. E aí, recentemente, a Amazon anunciou de fato a Alexa turbinada com IA, a Alexa Plus. E, segundo eles, o sistema realmente vai ganhar um upgrade. Inclusive, o Lucas, é um negócio que a Apple está sendo muito criticada. Eu ouvi ontem que está rolando um processo lá nos Estados Unidos por propaganda enganosa, por conta do Apple Intelligence, que agora, mais uma vez, eles adiaram, jogaram as novas funcionalidades ligadas a Siri com Apple Intelligence para o final do ano, ou algumas coisas só para 2026, e a galera tá pé da vida. Quer dizer, a Siri continua bastante limitada. Né? Eu gravei um episódio no ano passado com o nosso amigo Renan Peixoto falando sobre a era dos assistentes por voz. E a gente até já falava, porque já haviam os rumores de que a qualquer momento a Amazon lançaria uma versão mais poderosa da Alexa. Porém, agora quando eu vi esse anúncio da Amazon, Lucas, me chamou a atenção por duas coisas. Primeiro, a Amazon já tem um ecossistema muito forte. Então, segundo números aqui, a reportagem que eu vi é da CNN, mas também tem matéria aqui do The Verge, da Infomoney e da Forbes. São mais de 300 milhões de dispositivos Echo da Amazon espalhados pelo mundo. Só que no Brasil são 17 milhões de dispositivos, estimativa, né, da reportagem. Claro que não se compara, ô Lucas, a mais de 1 bilhão de dispositivos Apple, de iPhones espalhados por aí, né? Mas que a gente sabe que a maioria deles não é compatível com o novo sistema Apple Intelligence. Só que aí, com o anúncio, me veio também uma outra coisa, porque na realidade eles vão disponibilizar a Alexa Plus apenas para aqueles dispositivos que possuem tela, e não para os smart speakers convencionais. Por exemplo, eu tenho uma Alexa aqui que eu comprei ano passado, mas é uma versão simples, sem tela, né? É aquela bolinha e eu vou dando os comandos ali para. Eu adoro usar a Alexa. Uso, por exemplo, para fazer
minha lista de supermercado, Lucas, mas para agendar compromissos, para ver a previsão do tempo, sabe? Para consultas ali do dia a dia. Eu uso a Alexa bastante. Agora a questão é, será que todos os sistemas de inteligência artificial vão acabar por uma questão de usabilidade, ô Lucas? Por uma questão de usabilidade. Dependendo de uma tela, porque uma das coisas que a gente até colocou nesse programa que eu citei ainda há pouco era o seguinte: será que a gente vai chegar, ou o modelo mais efetivo de inteligência artificial que eu posso ter, de fato é um assistente por voz, como era naquele filme icônico, o Her, né, com o Joaquin Phoenix, que ele se apaixona pela inteligência artificial que está no celular, né, que inclusive era a voz da Scarlett Johansson, que deu aquela treta com o Sam Altman, né, que a gente falou aqui, que ele queria usar a voz dela e tudo mais, enfim. Mas o fato de eu precisar do suporte da tela, a gente pode olhar isso por dois pontos. A Amazon está querendo que você compre um dispositivo com tela, e aí ela fala assim, não, esse aqui só vai funcionar nos dispositivos que tem tela. E aí você meio que, né, dá aquele empurrãozinho para o usuário fazer um upgrade no dispositivo da linha Echo que ele tem em casa. Isso é um ponto. Agora, outra questão que eu acho que é até mais plausível que essa, embora eu acho que também tem uma vontade, não, um empurrãozinho do comercial ali para vender mais dispositivos com tela da linha Echo, mas eu acho que é também uma questão de usabilidade. Eu acho que é uma questão também de usabilidade e que a coisa vai funcionar melhor se eu tiver o suporte de uma tela, porque muitas das informações que a IA pretende entregar, ela entrega melhor com o suporte visual e não só por áudio, o Lucas. E aí eu pensei de início, então o que seria uma vantagem para a Amazon dela já ter uma base instalada dentro da casa das pessoas? Não é smartphone. Em relação ao smartphone, não tem como competir, porque tem Apple de um lado, Samsung de outro, Google e Motorola de outro, então fica muito complicado. Mas se eu pensar única e exclusivamente em dispositivos de internet das coisas, que era algo que a gente já tratou aqui muito no canal, ô Lucas, dentro da casa das pessoas, a Amazon sai na frente disparado. E olha que essa Alexa Plus, movida a IA, ela não vai estar disponível em outros eletroeletrônicos que são compatíveis com a Alexa. Por exemplo, para quem tem uma Smart TV hoje, que já tenha o sistema Alexa ali integrado. Não vai ser compatível, mas é provável que nas próximas gerações isso também se torne acessível. Então, por um lado, a Amazon me parece estar com a faca e o queijo na mão aí, para de fato, ela sim, colocar a inteligência artificial no dia a dia das pessoas, ô Lucas, ao passo de tipo, você poder perguntar para tua Alexa ou para tua TV que tem Alexa integrada e fazer o Alexa, me ajuda com tal coisa aqui e pegar informações ou sintetizar, compilar informações, enfim. Mas por outro lado, será que a questão da usabilidade vai se tornar uma barreira aí a ser transposta e aí por conta disso eu só consigo ter a Alexa Plus nesses dispositivos com tela? Eu não sei qual é a resposta, tá? Tô jogando aqui pra gente refletir aqui a esse respeito, Lucas. Mas de fato, Alexa, a Amazon, no caso, e tem mais, o que eu fiquei mais feliz, ô Lucas. Quem é assinante do Prime já vai ter acesso ao serviço. Por enquanto só nos Estados Unidos, mas qualquer hora chega por aqui. Então eu já só que aí, por outro lado, eu não tenho dispositivo com tela. Eu fico feliz por um lado, fico triste por outro. Lucas Xavier, Amazon, pode, de fato, criar um momento de ruptura e levar a internet das coisas para dentro da vida, da casa das pessoas, com Alexa movida a IA? Poder pode, mas é difícil e depende das pessoas também. Então, poder muitas empresas podem, mas às vezes não conseguem. Então, eu acredito assim que nos últimos 1 ano e meio, alguma coisa assim, algum período nesse tempo, aconteceu uma questão muito ruim no mercado, que são as empresas levantarem a bola que ela não vai conseguir chutar, no fim das contas. As Verdade. empresas Falamos sobre isso aqui. levantam isso, as empresas levantam a bola
de um jeito que o cortador não vai conseguir botar essa bola no chão do campo adversário. Às vezes a bola está muito alta e o levantador ele não consegue pular ali para conseguir bater aquela bola, cortar aquela bola. Então, qual é a melhor forma da gente equilibrar isso nas nossas operações, na distribuição? E isso é muito importante porque às vezes eu posso até levantar a bola alto, dá até para eu cortar, mas e se acontecer algum imprevisto? E se as coisas travarem? Imagina um banco que a gente processa ali um pagamento e demora 2 minutos, 1 minuto. Você já fica com 5 pés atrás para essa operação. Então, você começa a comparar. E é uma funcionalidade básica. E às vezes a gente levanta essa bola tão alta, a operação dá até certo, mas às vezes no básico, na operação básica, que é ali, de repente, ali um feedback, um retorno ali da própria inteligência artificial, ou uma coisa básica que nem precisa ser uma inteligência artificial, mas sim uma automação que no fim das contas ali era essa integração muito forte, na verdade a integração muito forte ali também que é a conexão de automação e alguns modelos de inteligência artificial da Amazon. Isso está dando certo, é o certo que faz sentido, que é o diferencial ali e tudo mais. Mas assim, quando eu levanto a bola, digo que vai revolucionar o mercado, tudo bem, que é o marketing, e no fim das contas tem que chamar a atenção mesmo, para assim, para gerar desejo ali do comprador. Mas quando eu tenho um mercado que está levantando muita bola e está falando toda hora de inteligência artificial, tem uma questão no mercado que a gente fala, né? Quando todo mundo está falando, em algum momento vai cair, e não vai cair pouco, não vai ser aquela decrescente devagar, vai ser aquela decrescente funda mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado. E não é a primeira grande empresa que levanta a bola assim, desse jeito, que talvez não consiga cortar. E se cortar, talvez não seja do mesmo jeito da percepção do usuário. Porque eu, como usuário, estou levantando a bola alta, eu começo a gerar expectativa. E uma das piores coisas que tem no dia a dia para uma pessoa que vai receber uma solução é você quebrar a expectativa dessa pessoa. Então, a melhor forma é entregar como pílulas. Então, eu tenho uma inteligência artificial que talvez ela, nos testes internos, nas homologações, ela até entregue tal performance, mas faz sentido a gente entregar talvez uma funcionalidade aqui um pouquinho como um diferencial. Então, de trimestre em trimestre, a gente entrega um pouquinho ali. É um pouco do conceito do ágil. A gente entrega, mesmo a gente tendo aquilo bem grande, mais consolidado, a gente entrega um pouquinho, eles experimentam, validam, vê se realmente faz sentido, causa ali mais desejo de outras pessoas, causa ali mais expectativa também, no fim das contas, e mais validações sociais. E aí, depois disso, eu pego mais uma coisinha ali que já faria parte daquela grande feature ali, eu já entrego mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, daqui a pouco eu tenho uma Alexa que realmente faz e aplica ações voltadas à inteligência artificial mais forte, e principalmente eu já fui validado pelos meus usuários, eu já tenho comprovação social e eu já tenho ali a certeza. Então, aquilo dá certo. Então, a melhor forma, de repente, para isso seria entregar por pílulas e, ao mesmo tempo, o marketing ali fazendo a chamada e com toda a sua convicção ali da solução do produto. Então, eu entrego em forma de pílulas e, no fim das contas, dá certo. Então, o storytelling nunca vai ser ruim. Então, quando eu começo a fazer um storytelling para uma funcionalidade específica, aquilo entra na cabeça do usuário, aquilo fica, poxa, será que é isso mesmo? Mesmo que seja simples, se eu não levantar essa bola de uma forma tão alta, o usuário pode perceber valor ali. Então, a gente vai entregando, não precisa nem ser em trimestre, de mês a mês. E aquilo vai ser um diferencial. E aquilo vai posicionar e consolidar a Amazon, até porque
há um tempo atrás, a gente não pode esquecer do que eles falavam que tinha uma inteligência artificial rodando ali no fluxo de pagamentos e era um monte de gente fazendo ali as coisas manuais. A história Então, dos assim, indianos, né? No Amazon Go. exatamente. E isso, então, assim, é a questão do prestígio. E aí, depois desse prestígio, eu vou levantar a bola lá em cima de novo. Vou me posicionar no mercado como a melhor. E aí? E o pé atrás que os próprios usuários e os investidores vão ficar em cima disso. Então, essas coisas precisam ser alinhadas, pensadas e posicionadas na forma mais aceitável ali no mercado. Haja vista, ô Lucas, o que está acontecendo com a própria Apple, né, com o Apple Intelligence, que aí não conseguiu Total. entregar, está tendo que adiar e está vivendo isso na pele agora. E aí um último comentário rápido, ô Lucas, para a gente encerrar a nossa edição de hoje, que assim, talvez nem tudo precise ser movido à inteligência artificial. Eu acho que a grande dificuldade, por exemplo, da Apple é lidar ali com questões de privacidade, com dados críticos do usuário, mas tem coisas que são simples. Por exemplo, eu posso precisar da inteligência artificial para alguns tipos de tarefas, mas eu não preciso de inteligência artificial movendo, por exemplo, ou para na hora de eu montar minha lista de compras, ou na hora de eu setar aqui os alarmes, sabe? Para isso, o comando que já existe já funciona perfeitamente bem. Então, acho que também talvez esse frenesi da indústria de colocar que tudo agora precisa ser movido à inteligência artificial, que eu estou criando novas camadas, preciso de novas integrações, e essas integrações não estão acontecendo, e pelo visto nem vão acontecer, porque você está falando de muitas empresas diferentes, né? A menos que você tivesse uma empresa que fosse dona de tudo, mas não é esse o caso. Então, em alguns momentos, você está prejudicando até a usabilidade, pegando o gancho aí do exemplo do Apple Intelligence, muita gente estava questionando ali algumas coisas, alguns novos recursos que talvez não façam o menor sentido, e fazer a moda antiga, pedir para Siri ou para Alexa agendar ali um timer, né? A moda antiga pode ser muito mais simples e ser muito mais efetivo do que eu não preciso de um large language model para setar um alarme, entendeu? Então acho que é muito por aí. É a automação que dá certo, né? Automação Exatamente. básica que dá certo. É isso. Meu querido amigo Lucas Xavier, que bom que voltamos com o nosso Up to Date. Quero te agradecer por mais essa participação aqui no nosso canal. E agora, meus amigos, de agora em diante engrenamos. Daqui por diante é Up to Date toda semana. Estaremos por aqui sempre para comentar os principais pontos. Lucas, muito obrigado por mais essa participação. Obrigado, Bruno. Obrigado ao pessoal também que está nos vendo e nos ouvindo. E também já vou aproveitar, Bruno, e pedir para o pessoal se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo também. E se você estiver em outra plataforma, também dá o seu coraçãozinho, dá a sua estrelinha e segue também o canal, porque é muito importante, é um ótimo feedback que você pode nos dar. Muito obrigado. É isso, Lucas. Meus amigos, voltamos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Valeu.